Esse é o material de apoio do curso Ferramentas de Gestão de Projetos e Engenharia, dentro do módulo Precificando o Projeto, em específico, como construir a curva S. Para tanto, vamos começar com o cronograma. Neste caso, vamos utilizar como base o cronograma do curso de Engenharia Agrícola. Nós temos como atividade início o Enem e temos como atividade fim a formatura. Todas as atividades têm ao menos um antecessor e um sucessor. Com isso, então, nós temos preservado a integridade do cronograma e a indicação do caminho crítico. Nosso primeiro passo, então, é selecionar todas as atividades, copiar, ir no arquivo Excel e colar todas as atividades como elas vieram do cronograma. E aí vamos fazer o quê? Indentação da IAP para reproduzir todos os níveis. Nível 1 para nível 2 seriam as disciplinas dentro do semestre. E com isso, então, a gente tem toda a estrutura da IAP e todas as atividades do cronograma reunidos no Excel. Nós terminaremos, então, com a visualização exata da IAP com as atividades do cronograma. Nosso próximo passo agora é alocar para cada uma das atividades o seu custo. Sendo esse aqui nossa abordagem de custo, nós vamos utilizar um material desenvolvido para o módulo, que é a estimativa de custo horário do estagiário, já que ainda é um aluno em formação. Nesse caso, estamos pensando em R$ 787 por hora, num regime de 20 horas, que é a tabela para órgão federal graduando. E aí incide impostos e encargos da ordem de 183%, finalizando assim o nosso valor de R$ 7,29 por hora. Então o custo de cada atividade passa a ser o número de créditos multiplicado pelo custo da hora do aluno. Isso você vai propagar para todas as atividades do cronograma e com isso então você tem todos os custos de cada atividade. Seu próximo passo agora é somar o custo por nível de AP. Então essas atividades estão dentro do nível 1.1. Então o custo do nível 1.1 será a somatória de todas as atividades do seu nível. Lembrando que a IAP é hierárquica. Então o custo do nível 1.1 é 2.515, que é exatamente a soma dos itens 1.1.2, 1.1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, que somados dão um nível 1.1. E aí você vai fazer essa somatória para todos os subníveis. Então, subnível 1.2 tem uma somatória 2.901. Você fazendo isso para todos os subníveis, você vai montando a hierarquia da IAP. Com isso, você vai integrando todos os custos do seu projeto. Terminando de somar, então, o nível 1.1, passa a somar o nível imediatamente anterior, que é justamente o nível 1. A autossoma dele vai ser justamente o que? A soma dos níveis 2. E aí você então tem a soma de todos os custos, R$ 30.209,76. Note que aqui você separar os custos e os níveis da IAP facilita você poder aplicar a soma, porque aí você tem mais controle para saber quais são os custos unitários de cada um dos níveis da IAP. Então nesse nível, nessa coluna aqui, ficariam todos os custos de nível 3 da IAP. Nessa coluna, todos os custos de nível 2 da IAP. E nessa coluna, somente nível 1 da IAP. Então você vai ter mais facilidade de controlar o que você não está somando. Perfeito? Se tivesse mais um quarto nível, ele seria aqui na coluna N. Então fazendo isso para todas as atividades do cronograma, você tem o valor total do projeto. Próximo passo passa a ser então você ver a representatividade percentual desses custos dentro do projeto. Como assim? Ué, 30 mil é 100% do seu custo. Então quantos por cento é o primeiro semestre? O primeiro semestre será o custo do primeiro semestre dividido pelo custo total do projeto. E aqui vale lembrar bastante a tecla F4, que congela o endereço de referência do Excel. Então aí você pode simplesmente copiar e colar em cada um dos níveis e você terá os percentuais de cada um dos subníveis.
Quando você terminar todos os níveis 2 da sua IAP e você fizer a soma desse nível, tem que dar 100%, soma das células selecionadas, ou seja, 1 igual 100%. Então você conseguiu 100% das atividades que efetivamente compõem o nível 2. E aí novamente você faz a mesma coisa para a indentação, custo da atividade dividido pela sua atividade de nível imediatamente superior, ou seja, custo da atividade nível 3 dividido pela somatória do nível 2. Dá o F4, percentual, comunica. Você fez direito quando você somar, de novo, 100%. Perfeito? Automaticamente, você vai fazer isso para todos os níveis. 4, arrasta. E dessa forma você vai ter a construção dos percentuais, tanto para os níveis 3, 100%, nível 2, 100%, e obviamente o nível 1, 100%. Perfeito? Próxima etapa, então, passa a ser você acrescentar a duração estimada do seu projeto na sua unidade temporal escolhida, se é dia a dia, se é hora a hora. Normalmente trabalha-se ou em mês, ou no caso de graduação faz sentido trabalhar em semestre. A duração esperada de 10 semestres, então nós vamos ter aqui 10 colunas. Uma vez colocadas 10 colunas, nós vamos acrescentar quando no cronograma você espera ter essas atividades completas. Ou seja, nós estamos transcrevendo a curva esperada de progresso para dentro da nossa curva S. No primeiro semestre eu espero ter concluído 100% das atividades do primeiro semestre, do segundo semestre, terceiro, quarto e assim por diante. Fazendo isso eu sei quando cada atividade vai estar completada dentro da vida do projeto. A próxima etapa passa a ser você comunicar o percentual de progresso dessa atividade ao longo do projeto. Então, você vai fazer essa célula igual à sua anterior e arrastar, completando toda a duração do projeto. Você pode arrastar não só horizontalmente, mas como verticalmente. Vai fazer isso para todas as atividades que já têm um percentual declarado. E com isso, então, você vai ter todos os percentuais de conclusão distribuídos ao longo da sua curva E. E chegamos aqui. Então, toda atividade tem o seu percentual de progresso alocado e esse percentual de progresso é comunicado ao restante do cronograma. Feito isso, sua próxima atividade é, assim como você integrou os custos nos níveis da IAP e você calculou o percentual nos níveis da IAP, você vai calcular o progresso entre os níveis da IAP. O que significa? Significa que o progresso do primeiro semestre vai ser a soma do progresso do semestre 1 multiplicado pelo percentual de peso na IAP do semestre 1, mais o progresso do semestre 2 multiplicado pelo peso e percentual do semestre 2, mais progresso do semestre 3 multiplicado pelo semestre 3, ou seja, quanto que ele contribui para a sua graduação, mais percentual de progresso do semestre 4 multiplicado por quanto o semestre 4 contribui para a sua graduação, mais progresso do semestre 5 multiplicado pelo percentual do semestre 5, e assim por diante para todos os semestres. Progresso vezes percentual de quanto esse semestre representa no projeto, ou seja, percentual desse nível da IAP dentro do cronograma. Certo? Então você vê que aqui você tem o progresso de cada um dos semestres contribuindo com o seu percentual. Opa, aqui escapou um. Quem é você? Q 56. Ok, corrigido. Q 66 vezes, ó, aqui então mesmo, corrigido, perfeito. Então nós temos aqui o percentual de progresso de cada semestre multiplicado pelo percentual que ele representa no projeto como um todo, compondo então o progresso do projeto como um todo. Dá o Enter. Se você quiser testar, aí você vai aqui e coloca 100% em todos os níveis.
Se você fez 100% de todos os semestres, obviamente você fez 100% da sua graduação. Então essa é uma forma de quando você vai fazendo a sua IAP, você ir testando. E olha lá, né, que deu certo. Se eu fiz 100% do meu semestre, deu 100% da minha graduação. Certo? Remove o progresso esperado, teste, para a gente testar, ver se a soma está correta. E você deve terminar com uma planilha onde cada progresso no semestre vai alimentar o progresso do projeto, baseado, tendo como peso, né, baseado, considerando o percentual que esse semestre tem na sua formatura. Próxima atividade, então, passa a ser você calcular o peso de cada atividade no segundo nível da IAP. Então, o progresso do semestre 1 será igual ao progresso da atividade 1 multiplicado pelo percentual da atividade 1 mais o progresso da atividade 2 multiplicado pelo peso da atividade 2, F4, mais o progresso da atividade 3 vezes peso da atividade 3, F4, mais atividade 4 vezes peso da atividade 4, mais 5, mais a última atividade e F4. E aí, então, obviamente, temos 100%. Para testar, é só você mudar os valores e você vai ver exatamente como que, se essa soma está correta. Então, voltamos aqui. E aí você vai fazer isso para cada um dos níveis. De tal forma que você vai ter aqui, por exemplo, como eu tenho 0 de progresso nas atividades do segundo semestre no primeiro semestre, o progresso do segundo semestre é, para a primeira coluna, 0. Perfeito. Tá? Próximo passo passa a ser o quê? Você comunicar o cálculo dessa célula ao longo do projeto, assim como a gente fez com os percentuais de conclusão, nós vamos fazer com os percentuais de cálculo. Então você vai pegar essa célula e arrastar até o final do semestre. Se você usou o recurso do F4 para congelar a posição do percentual da IAP, isso vai ser bem mais simples. Tá? Isso você vai fazer para cada um dos níveis e vai fazer também para o nível do projeto. Então você arrasta e pronto. Isso você vai fazer para cada um dos níveis. E, obviamente, vai fazer também para o primeiro nível da IAP, onde você vai ter a somatória do progresso de cada um do semestre e quanto ele contribui para a sua graduação. Então esse aqui é o percentual de progresso que você espera encontrar ao longo da graduação do aluno de Engenharia Agrícola e Ambiental, do primeiro até o 10º semestre. Então ele começa quando ele conclui o primeiro semestre, com 8% do curso completado, segundo semestre 17, 25, 36, 46, 58, 71, 80, 90 até 100%. Então essa aqui passa a ser a nossa planilha da curva S esperada, e com ela nós conseguimos montar o nosso gráfico. Então essa aqui é a curva S esperada do aluno de graduação de Engenharia Agrícola. Então você vê que ele começa com 0 aqui no primeiro semestre, vai e sobe de uma forma bem retilínea até o 10º semestre. Essa aqui, como vocês podem imaginar, é a proposta da coordenação de graduação, ou seja, uma formação bastante uniforme, onde o aluno tem praticamente a mesma carga horária em todos os semestres. Próximo passo, então, passa a ser aprimorar nossa curva E, fazendo refletir um pouco o peso real de cada uma das disciplinas. Então, uma correção que foi proposta foi: se a disciplina tem até 30 créditos, você acrescenta uma carga horária de 10% relativa ao quanto você estuda para poder passar. Até 60 créditos, você adiciona 75% para poder passar. E acima de 60 créditos, que são disciplinas bem mais pesadas, você vai adicionar 2 vezes mais a carga horária da disciplina relativa às suas horas de estudo. E com isso, então, você vai aumentar o custo de cada atividade segundo o número de créditos a ela atribuído. Um segundo refinamento tem a ver com, por exemplo, o estágio curricular. Obviamente, você vai gastar um mês de entrevistas para poder arranjar o estágio. Você precisa gastar passagem de ônibus para ir e voltar. Você vai ter que comprar roupa para poder ir para o estágio e, obviamente, você vai continuar tendo o custo das horas de estágio. Então, um custo que antes era R$ 586 passa a ser R$ 3.176. E você note que aqui, então,
você criou um quarto nível da sua IAP. Então aquilo que existia em 3 colunas, níveis 1, 2 e 3, passa a existir uma nova coluna aqui, que é a quarta coluna do quarto nível da IAP de detalhamento. De igual forma, nós refinamos o custo para a disciplina de projeto final, que obviamente não só representa as horas do projeto final, mas, por exemplo, 20 dias para você caçar o orientador, 1 mês de revisão bibliográfica, 3 meses para escrever, 2 meses para refazer, porque afinal o orientador mandou refazer tudo de novo, 3 dias para preparar a defesa e 5 dias depois da defesa para você implementar as mudanças da banca, pegar a ficha catalográfica, enfim, resolver a tua vida. E no final, os 30 créditos da disciplina. Já no segundo estágio, porque você já tem uma curva de aprendizado maior, você vai gastar menos com a entrevista, mas ainda assim gasta com a passagem e as horas do estágio, supondo que, por exemplo, você não tenha que comprar roupas novas. Nós alocamos aqui uma taxa de R$120 para a formatura, e com isso então a gente aumenta o detalhamento da nossa EAP, dos nossos custos do nosso projeto, incluindo novos níveis na nossa EAP. Isso vai se refletir nos percentuais de cada um dos semestres e, portanto, quando você fizer o gráfico comparativo entre a curva azul, que era original, e a nova curva laranja, você vai ver que, por exemplo, o primeiro semestre, que era 8% na abordagem inicial, passa agora a ter 7% de importância na tua graduação. E o 10º semestre, que tinha uma importância aí de 7%, passa a ter uma importância de 21%. Perfeito? Então, de fato, ele representa muito mais em termos de peso, de custo, de hora do estagiário, do que de fato estava sendo previsto ou pensado na primeira IAP. E isso aqui representa bem o tipo de curva que a gente espera no projeto. No final do projeto, você é obrigado a dar um gás, a gastar uma quantidade maior de recursos para poder finalizar e atingir os 100% de completude do projeto. E daí vem a questão da curva S, porque ela começa com ótimo de Pareto, 20% do meu tempo dá 80% do meu resultado, você começa com um bom crescimento na curva, ela estabiliza na horizontal bem no meio, e aí volta a crescer no final. Daí o seu formato de S, curva S. Próxima etapa, nós vamos acrescentar uma linha para o progresso real para cada uma das atividades, e então você, para cada atividade, vai ter 2 linhas. A linha com previsto, que é o que você fez até agora, e a linha com real, que é o que você de fato vai desempenhar. Próximo passo, você vai justamente colocar todos os cálculos de progresso com base nos percentuais da IAP em todos os níveis do seu Excel. Então, por exemplo, se eu tinha um cálculo para o previsto no nível 1, que levava em conta o progresso esperado de cada semestre pelo percentual de peso de cada semestre, agora então passa a ter um cálculo do progresso previsto, percentual do progresso previsto, com base nos mesmos percentuais do peso da IAP. E eu vou comunicando isso ao longo de todas as células, exatamente como a gente fez no curso, nas etapas anteriores. Finalmente eu passo a preencher o que é o meu progresso real de cada uma das atividades ao longo do tempo, comunico essas atividades ao longo do cronograma, e com isso eu tenho a curva prevista S, que era aquela original que quando a gente fez o nosso cronograma na proposta, e a curva S real do projeto. Então, com isso, esperamos que a gente possa ter ajudado vocês a poderem construir a curva S de vocês, e nos vemos na próxima aula.